A glicemia, né, é algo que sempre a gente deve manter sob controle, né, porque quando alterada, ela pode levar a doenças como, por exemplo, diabetes mellitus e, se não tratado, pode inclusive comprometer a nossa qualidade de vida, né. Só que, além disso, a glicemia elevada ela também pode trazer aí prejuízos de finalidades estéticas. Isso porque ela favorece aí o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, né, e promove aí a ativação de mecanismos metabólicos que atrapalham o nosso percurso de emagrecimento ou de definição muscular, tá? Mas hoje a gente vai ver aí algumas estratégias práticas e simples que vão lhe ajudar a manter essa glicemia sob controle. Vamos lá? Mas antes, se não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele joinha porque isso ajuda a gente e compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Vamos lá? Eu sou Lene Ribeiro, nutricionista esportiva, né? E ao contrário aí do diabetes mellitus tipo 1, que até o momento tem como terapêutica o uso da insulina, o diabetes mellitus tipo 2 é o mais difuso, né? Aquele que pode ser prevenido e curado, sobretudo, nas fases iniciais, né? E com várias opções terapêuticas. Eu já fiz um vídeo, inclusive, aqui sobre os sinais e sintomas da glicemia alta, que eu vou deixar aqui, né? Que se você quiser saber um pouco mais sobre esses sinais, né, e sintomas, ou se simplesmente ficou curioso, confere lá que vocês não vão se arrepender, tá? E o primeiro ponto, né, é a redução dessa gordura abdominal, tá? Os quilos a mais, eles aumentam o risco de desenvolver o diabetes, mas mais do que o ganho, né, de peso em geral, a gente deve ficar de olho, inclusive, nessa circunferência abdominal, né? Valores acima de 88 centímetros para mulheres e de 102 centímetros para os homens já levam ao aumento do risco de desenvolver doenças cardíacas e diabetes. Eu também já tenho um vídeo sobre o assunto que eu vou deixar aqui para que vocês possam conferir, tá? Faça a sua medida e, se você exceder esse valor, é absolutamente, extremamente necessário que você emagreça, tá? Comece aí consumindo alimentos mais saudáveis, tirando aí da sua alimentação os alimentos processados, introduza na sua rotina aí uma leve atividade física, né? Desde que com regularidade, porque isso, na maioria dos casos, já deveria ser suficiente para melhorar o perfil dessa sua glicemia. E se isso não acontecer, eu recomendo que você procure o seu nutricionista para que ele possa fazer aí um planejamento nutricional individualizado. O segundo ponto é faça um esporte, uma atividade física, tá? Para manter a glicemia aí nos níveis seguros, a gente não precisa necessariamente fazer esportes ou atividades intensas, né? Caminhar somente aí por 10 minutos após as refeições já foi demonstrado, inclusive, que é eficaz para o controle dessa glicemia, né? E se a intensidade ela não é tão relevante, a constância é, então seja regular, ok? Introduza aí na sua rotina diária pelo menos meia hora de atividade física leve, como uma caminhada, uma pedalada, e você vai ver que a sua qualidade de vida já vai melhorar de forma drástica, sem fazer grandes esforços. Terceiro ponto é evite os açúcares simples, tá? Prefira os carboidratos complexos e, diferentemente do que algumas pessoas pensam, os carboidratos complexos eles não têm efeitos negativos sobre a nossa glicemia. Por isso você tem que evitar aí arroz branco, pães, massas, batatas, preferir sempre os alimentos de origem integral. Além disso, evite ao máximo tudo que for muito doce, né? Como docinhos, açúcares, bebidas açucaradas. Evite também os alimentos que são industrializados, porque se você parar um minuto para ler a rotulagem deles, você vai se surpreender com a quantidade de produtos que, mesmo sem ser doces, eles têm açúcares adicionados. E o quarto ponto é cuidado com as gorduras, tá? A gente sempre pensa e se preocupa aí com os consumos dos açúcares simples, né? Mas nem todos sabem que as gorduras elas podem ser tão perigosas para a glicemia quanto os açúcares simples. Então, um aumento excessivo dessas gorduras saturadas, elas se transformam aí em ácidos graxos livres no sangue, que podem chegar a diversos órgãos do nosso organismo e que são envolvidos aí no metabolismo dessa glicose, alterando as suas funções, né? Mas nem todas as gorduras são iguais, né? A gente tem que saber que as gorduras saturadas são perigosas e devem ser evitadas, mas que existem as insaturadas, as monoinsaturadas, que são benéficas e devem ser consumidas. E, portanto, a gente deve escolher aí o consumo de peixes, azeite de oliva extra virgem, sementes oleaginosas, né? Além disso, você deve reduzir aí o consumo de alimentos de origem animal, como as carnes vermelhas, gorduras vegetais, trans, manteigas, queijos amarelos, carnes processadas, dentre outros. E o quinto ponto é consumir mais fibras, tá? As fibras, elas, em geral, elas ajudam a controlar a glicemia porque ela reduz a velocidade de absorção daquela glicose, né? Todos os cereais integrais contêm uma grande quantidade de fibras e, portanto, devem ter preferência à mesa em detrimento aos alimentos que são refinados.
E um outro ponto que a gente tem que alertar é que a gente tem que consumir frutas e vegetais em uma quantidade superior, né, do que aquilo que normalmente a gente consome. Né? Isso porque eles também são ricos em fibras, né, e vitaminas, minerais, antioxidantes, né? E um ponto interessante é que essas fibras, quando essa fruta, por exemplo, tem casca, a quantidade de fibra está mais presente justamente na casca. Então, quando possível, consuma esse alimento com casca. E o sexto ponto é pare de fumar, tá? Entre vários efeitos negativos do fumo, tem também um aumento justamente indireto da glicemia, tá? O fumo, ele é um fator de risco aí para hipertensão, aumenta o colesterol ruim, que é o LDL, diminui o colesterol bom, que é o protetor, que é o HDL, né? E, portanto, gera um fator de risco aí para o desenvolvimento da hipertensão, como eu já falei, da hipercolesterolemia, da doença cardíaca e do diabetes, né? Então, não faltam razões para que você pare de fumar. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço da Nutra.